E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para um assunto muito importante. Foca, concentra, de olho na tela, porque agora a gente vai falar de mitos e verdades relacionados ao exercício e à alimentação. Vamos lá, mundo das informações. Na sociedade atual, somos constantemente bombardeados por informações contraditórias sobre como melhorar o desempenho físico e a saúde através de exercícios e alimentação. Muitas das recomendações disseminadas nas redes sociais, em propagandas ou no dia a dia não possuem qualquer respaldo científico, o que torna crucial desenvolver um olhar crítico para separar os mitos das verdades. A desinformação na área de nutrição e de treinamento pode não apenas prejudicar os resultados esperados, como também levar a lesões e comprometer o bem-estar geral. Então, resumindo, informação é importante. Existem diversas informações, só que não necessariamente, por ser uma informação, ela é verídica. A base científica dela acaba não tendo um respaldo e a gente acaba sendo influenciado negativamente, contaminado pelas informações que são desinformações no final das contas, porque acabam alimentando mitos acerca de aspectos nutricionais e de treinamento. Ok? Avança. Estamos aqui, ó. Diante desse cenário, é essencial basear nossas escolhas em evidências científicas. Vejam o aspecto primordial aqui, ó. Quando eu estou falando de informação, quando eu estou falando de orientação, e nesse aspecto, analisando o contexto da nutrição e do treinamento, a base científica é fundamental, porque não vai ser as vozes da minha cabeça e nem fulano que treina pra caramba, ele treina, então eu vou me guiar nele. Não, são informações com respaldo científico, que é para guiar e orientar de forma correta. Ok? Avança. Então, ó, que frequentemente contradizem as crenças populares por distinguir o que é mito e o que é verdade na nutrição e no exercício. Sendo assim, é fundamental abordar temas cruciais como recursos ergogênicos, distúrbios alimentares, doping e inovações tecnológicas, fornecendo informações precisas para decisões que impactam diretamente a saúde e o desempenho. Então, professor, o senhor falou umas palavras aí, ergonômicos, doping, eu não entendi um pouco direito. Calma que a gente vai passar por cada uma, mas o que eu quero que você entenda é educação física, conhecimento sobre o corpo. Então a gente vai agora avançar dentro de uma dimensão cognitiva, a gente vai entender um pouco mais sobre alguns aspectos fundamentais relacionados à saúde. Dentro desse contexto a gente vai analisar um pouco do doping, distúrbios alimentares, elementos ergonômicos. Vocês vão entender para conseguir compreender como esses mitos e verdades influenciam na nossa percepção de mundo, tá bom? Então avança. Primeiro, recursos ergogênicos. O termo ergônico é derivado da palavra grega trabalho e higiena, que é a produção. O ergon, trabalho, e higiena, produção. E, portanto, é um recurso ergonômico, ergogênico, é toda e aquela substância ou método utilizado a fim de maximizar o desempenho físico e ou esportivo de um indivíduo. Então, só para resumir, é qualquer ferramenta, um recurso, um instrumento que você utiliza para obter um resultado diferente. Tudo bem? Então, é como se você estivesse criando uma estratégia para ter um resultado melhor. Em resumo, é isso. Entendo o recurso ergonômico como isso, tá bom? Ergogênico. Vamos lá. Então, e eles podem ser agrupados em 5 categorias. Primeiro, os mecânicos. São objetos e equipamentos que ajudam o corpo, por exemplo, o tênis próprio para corrida, que protege o pé e melhora o desempenho. Então, ó, recurso ergogênico, algo que eu quero utilizar para melhorar um resultado. Aí o mecânico é o que vai me ajudar a melhorar o meu movimento. O movimento para correr, eu preciso de um bom tênis, porque ele vai me auxiliar nessa corrida. É basicamente entender isso. Um instrumento que eu vou utilizar para obter um melhor resultado. Nesse elemento aqui, nessa categoria, seria um resultado da movimentação, o mecânico, que é o movimentar, tá bom? Já na outra categoria aqui, temos o psicológico, que serve para controlar a mente, diminuir a ansiedade e o nervosismo. Um exemplo, a respiração,
a meditação, a hipnose. Então, é um instrumento, é uma ferramenta que eu vou utilizar para obter um melhor resultado. E aí, nesse caso aqui, nessa categoria, é um resultado, uma análise psicológica. Aí eu vou lhe hipnotizar, eu vou respirar, vou meditar. São um instrumento que vai mexer ali no psicológico, tá bom? Então, a gente já viu o mecânico, movimento, psicológico, tá bom? E aí temos mais outras 3 categorias, que são os nutricionais, é a alimentação de forma geral, farmacológico, aí vem os remédios, que são substâncias químicas, né, que alteram o corpo. Um exemplo, anabolizante. E aí temos já a primeira análise aqui, ó, proibido. Por quê? Quando eu falei no início da aula que as informações, elas podem ser mitos e verdades. E aí a gente precisa ter a base, o respaldo científico. Quando eu digo que existem recursos que eu posso utilizar para melhorar, a alimentação a gente faz de forma natural. Sim, eu posso ter um bom tênis de corrida e posso correr descalço. O resultado vai ser diferente, a minha intencionalidade, mas usar um bom tênis não é prejudicial à minha saúde. Agora, se eu utilizo de um recurso farmacológico, medicamentoso, para obter um resultado, será que isso vai ter efeito no meu organismo? Sabemos que ele está lá para influenciar efetivamente, diretamente, o seu organismo. Essa influência, essa interferência, ela diretamente relacionada ao movimento, ela pode ser positiva para a execução, mas será que ela é boa para o seu organismo como um todo? É essa análise que a gente tem que entender. E aí que começa a surgir os mitos e verdades, porque a depender do recurso ergonômico que você utilize, isso vai ser prejudicial à sua saúde, tá bom? Avança aqui, ó. Temos mais uma categoria dos efeitos ergogênicos, tá? Que é o fisiológico, que são substâncias que ajudam o corpo a se recuperar e aguentar mais esforço. Eles estão próximos do caso ali do farmacológico, mas seria, por exemplo, um pré-treino, que ele vai, um pó de guaraná, ele vai te deixar estimulado, elétrico, vai também influenciar no funcionamento do seu organismo. Fisiológico é nessa vertente do funcionamento, mas o efeito não vai ser tão fármaco quanto um remédio. E aí, por exemplo, temos os anabolizantes, que eles vão mexer no seu metabolismo, nos seus hormônios, e aí efetivamente tem os efeitos. Vamos aqui analisar mito e verdade, ó. Todo recurso ergogênico é proibido ou perigoso? Sabemos que não é perigoso comprar um tênis ou se alimentar. A alimentação é um recurso, eu vou me alimentar mais, eu vou comer mais, eu vou consumir bastante carboidrato, porque isso vai me dar bastante energia, e essa energia eu vou utilizar para fazer determinado exercício. Isso não é prejudicial, não é todo recurso ergogênico que é prejudicial. Porém, a depender de qual e de como você utilize, pode sim ter problemas com a saúde. E a verdade é, existem recursos ergogênicos legítimos e outros ilegais ou antiéticos. Por exemplo, o uso do doping, que é um dos próximos tópicos que a gente vai analisar. Mas aqui só para a gente fazer uma análise geral. Recursos, já temos aqui análise psicológico, farmacológico, nutricional, fisiológico, mecânico. E aí tem aqui uns efeitos: aumento de força e potência muscular, a rápida recuperação muscular, a síntese proteica, crescimento muscular, tá bom? É a construção do músculo. Melhorar a eficiência da mecânica, que é o movimento, aumento da energia disponível no tecido, e aí, a depender do recurso que você utiliza, da forma ergogênica, tem alguns riscos. O uso inadequado de recursos ergogênicos pode levar a efeitos colaterais graves, como problemas hormonais, danos ao fígado e distúrbios psicológicos. A educação e a orientação profissional são essenciais. Então é aquilo, eu posso utilizar, quero utilizar algo para melhorar, mas como utilizar, quando utilizar e o que utilizar, pode ser, aí sim, pode ser prejudicial à saúde, tá bom? E aí por isso tem essa orientação, essa informação com base, científica, meu irmão. Então é esse entendimento, essa compreensão, tá bom? Avançando, aqui acerca dos distúrbios alimentares.
Temos diversos distúrbios, tá bom? Anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia. Aqui tem uma discriminação que seria, ó, anorexia seria a restrição, bulimia, compensação, é você comer e depois querer ter a saciedade, tipo, eliminar o que você consumiu em excesso. Aí tem transtorno de compulsão alimentar, que é o excesso também. Ortorexia, que é uma alimentação extremamente saudável, mas por ser um distúrbio passa a ter essa descompensação e aí acaba sendo exagerado. De forma geral, os distúrbios alimentares podem ser definidos como doenças psicológicas graves caracterizadas por alterações profundas no comportamento alimentar. Aí temos um exemplo aqui, que é a vigorexia, que é a obsessão por um corpo musculoso. Então, de forma geral, acerca dos distúrbios, é entender como um exagero, como uma patologia, uma doença, que você, utilizando a comida ali, no viés, numa análise, num viés mesmo da alimentação, você acaba desregulando, descompensando e pode ser comer demais, comer de menos e vai ser essa análise geral, tá bom? Avançando aqui, ó. Ainda relacionado a distúrbios alimentares, temos a pressão pelo peso ideal. A pressão para manter um determinado peso ou aparência pode levar às práticas alimentares prejudiciais, especialmente em esportes em que o peso é um fator crítico ou atividade ligadas à estética, por exemplo, o trabalho como modelo. Então, tudo dentro dessa concepção de alimentação que passa a ser descontrolado, descompensado, desequilibrado, entra para essa categoria aqui, tudo bem? Aqui temos um quadro geral, um panorama geral em que a gente pode analisar a quem atinge mais, o que é essa compulsão alimentar, ó, comer em excesso, mesmo sem apetite, é um distúrbio químico que acontece por um desequilíbrio nos mecanismos de fome e saciedade. Aí tem um efeito cerebral, o indivíduo demora a sentir satisfeito ou sente necessidade de comer, aqui é relacionado ao tempo. A compulsão, porque ele quer comer ou muito ou não quer comer nada, é sempre nessas questões, nessas minúcias relacionadas à alimentação. Tudo bem? Tudo bem? Então a gente já viu os recursos ergogênicos, ali a ferramenta, e aí aqui a gente tem aspecto especificamente relacionado à alimentação. E aí tem gente que come demais, come de menos, e é essa análise que a gente começa a observar, tipo, e o que é verdade? É para eu comer, posso fazer um jejum intermitente de 24 horas? É mito ou verdade? O organismo precisa de uma coisa chamada homeostase. Ele sempre está buscando o equilíbrio. Será que é equilibrado eu passar 24 horas sem me alimentar? Então, são uma análise que a gente começa a fazer observando as condutas. E aí aquilo tipo, se eu conseguir ficar 24 horas sem comer, eu posso conseguir ficar mais umas 36, e aí aquilo começa a se tornar uma compulsão e um desequilíbrio. E aí o corpo é uma homeostase, equilíbrio, e aí isso desregula todo o sentido, e aí passa a ser uma patologia, ok? Avança. Temos aqui o aspecto do doping, que é o uso de substâncias, drogas ou métodos ilícitos. É só lembrar disso, que é ilícito. O doping é a utilização daquele, o que? Recurso. Era um recurso que a gente falou no começo, recurso ergogênico, isso. Aqui a gente já está fazendo um aspecto, a interferência farmacológica, o recurso farmacológico para ter um resultado melhor, só que de forma ilegal, tá bom? É ilícito. Usando para melhorar o desempenho esportivo. Esse método artificiais podem aumentar a resistência do corpo e dão vantagens competitivas físicas e psicológicas em relação aos outros adversários de forma totalmente desonesta. O doping, além de causar sérios danos à saúde, acarreta desclassificação, suspensão e danos irreparáveis à reputação do atleta. De forma bem sintética, é só compreender que é aquilo que eu falei. Para o exercício em si, para a realização do movimento, aquele efeito, ele vai ser vantajoso? Sim, eu vou obter o meu resultado. Ponto. Mas o resultado, ele é fidedigno, ele é verídico. Aquilo, em condições normais, aconteceria. Quais as consequências disso? É legal, antiético, antidesportivo, porque os outros estão ali treinando, focado, e aí eu, para obter um melhor resultado, eu vou e utilizo isso. Vou ter um melhor resultado, mas será que aquele resultado é fiel? Essa é a primeira análise. Em segundo,
são os colaterais. São os efeitos que, tipo, para o exercício vai ser bom, mas olhem aqui os efeitos do doping. Temos calvície, temos acidente vascular cerebral, temos acne, alteração de humor, danos ao fígado, ataque cardíaco, insônia, rupturas de tendões, câncer, artrite, trombose. Me diga, será que realmente é uma vantagem? Compreendeu que, tipo, para o exercício, apliquei, cresci, mas será que aquele crescimento, ele é realmente bom para você? Entendeu? Tranquilo? Avança. Então aqui, ó, tecnologia em prol do desempenho. O monitoramento fisiológico, a análise biomecânica e os recursos de recuperação avançada são exemplos de tecnologias aplicadas ao esporte. Sensores de frequência cardíaca, oximetria e variabilidade cardíaca permitem ajustar o treino de forma científica e a captura de movimento em 3D identifica falhas nos gestos, prevenindo lesões e aumentando a eficiência. Aqui só para você entender e contextualizar rapidamente. A gente já falou, das primeiras categorias eram os recursos ergogênicos. Aqui, mais um exemplo disso. Como assim, professor? É um instrumento que eu estou utilizando para obter melhores resultados. Aqui eu estou utilizando a tecnologia como mecanismo para aprimorar os meus resultados. Por exemplo, essa captura de tela em movimento 3D. Eu consigo identificar no meu atleta o movimento mais corretinho para ele executar, sem precisar efetivamente que ele execute. Primeiro demonstro, primeiro eu identifico, analiso a movimentação, a dinâmica, né, a ergodinâmica, e aí a partir do momento eu consigo adaptar, esse aqui é melhor. Então, é utilizar um recurso para obter um melhor resultado. A tecnologia é em favor disso, é só isso, tá bom? Avança. Então aqui, ó, só para a gente finalizar e compreender, ó, ser protagonista da sua vida física vai muito além de malhar ou correr. Significa tomar decisões informadas, baseadas na ciência e na ética. Significa respeitar o próprio corpo, reconhecendo seus limites e sua singularidade. Significa coletivamente defender um esporte e uma sociedade em que a saúde, o fair play e a honestidade sejam os verdadeiros campeões. A busca por performance não pode justificar o sacrifício da saúde e dos valores humanos. Nossa maior vitória é o equilíbrio. Equilíbrio, foi o que eu falei, homeostase, esse é o principal direcionamento. A saúde é o principal guia, não é apenas o resultado, não é o ganhar, é entender e compreender o porquê, para quê, o como eu vou fazer isso de forma precisa, direcionada, orientada e informada. Ok? Será que a gente consegue fazer um exercício baseado em tudo isso que eu falei? Vamos lá, foca na tela. Let's go. Então, vamos aqui como atividade só fazer um teste rápido de fato ou fake. Tomar energético antes da educação física dá mais disposição e melhora o desempenho. É fato ou fake? Pensa aí, 5, 4, eu vou tomar um energético, eu vou chegar lá na educação física bombando, isso é fake, gente. Olha pra mim, foca em mim. Tu não me inventa de tomar energético, 15 anos, coração ali, ó, bombando, não tem nem equilíbrio, lembra? Equilíbrio, gente, equilíbrio, homeostase. Jovem já tem o coração acelerado naturalmente, aí tu me inventa de colocar um energético aí, o coração é uma bomba, aí você coloca uma bomba de movimentação, menos, equilíbrio. Vamos pro próximo. Aqui, fato ou fake? Tomar o whey protein faz a pessoa ganhar músculos rapidamente, mesmo sem treinar. Vamos pensar? 5, 4, 3, 2, 1. Isso é fake. Foca. Presta atenção. Você quer ganhar músculo, aí eu vou tomar o whey e vou ficar quietinho aqui, ó. Vai lá, whey. Trabalha, constrói o meu músculo aí, síntese proteica, cresce de forma natural. Você sabe como que é para construir músculo, para formar músculo? Você precisa ter esforço, estímulo, desgaste e a recuperação. Você acha que jogar um wheyzinho vai resolver? Dentro dos recursos ergogênicos que nós temos a alimentação, o whey entra ali, ok, mas é complementação, é recurso, não é um mecanismo
individual que resolve. Não existe, não é uma varinha de condão, não resolve. Então, é fake. Próximo, fato ou fake? Se você não está treinando até a falha muscular e não sentiu os músculos, seu treino não foi eficiente. Então, pensa aí, fato ou fake? Eu só vou ter resultados se eu chegar até a falha, sentir meu corpo todo dolorido, isso é fake. Gente, pelo amor de Deus, você vai se destruir, se quebrar todo para obter o resultado, porque só assim que cresce. É a mesma coisa de, tipo, se não postar, não cresce. Pelo amor de Deus, né? Você não precisa postar para dizer que está crescendo, não, porque isso é fake, tá bom? Mais um aqui, só para a gente finalizar. Se você treinar por muito tempo e depois parar e voltar, seu corpo terá memória muscular? Fato fake, fato fake. Treinei, parei, voltei, memorizei? Fato fake? Isso é fato. Você treinou por um período, parou. Quando voltou, o seu corpo, tipo, ele pegou no ritmo muito mais rápido do que você ao começar. Porque ele tinha memória muscular, seu corpo tinha. Não vai ser o mesmo ritmo, mas ele vai chegar no ritmo bem mais rápido. Ok? Tranquilo? Vamos fazer um resumão para finalizar a aula de hoje. Let's go! Então, resumindo, temos os recursos ergogênicos, que são ferramentas, sim. Atalhos, não. Distúrbios alimentares, saúde sempre em primeiro lugar, é o nosso primeiro direcionamento, né? O DOP, que seria essa trapaça, relacionado ao espírito esportivo, a tecnologia como ferramenta, e essa ferramenta vai entrar como o quê? Um recurso ergogênico também. O protagonismo, que é a sua ação de se colocar à frente com autoconhecimento e escolha das informações corretas. E aí aqui tem um disclaimer de como não cair no que é fato, no que é fake, das situações acerca da saúde, conhecimento nutricional, movimento esportivo, treinos, enfim. De forma geral, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido de fato e não cair mais nos fake. Nos vemos numa próxima e até mais.